A maioria das pessoas conhece a história de John Knox, pelo menos esse é um nome comum dentre os puritanos, um dos heróis dos puritanos. Pouca gente conhece a história de John Walsh, mas ele está entre os gigantes de Deus. Ele iria acordar algumas vezes meia-noite, o que não era muito animador para sua esposa vivia reclamando porque ele acordava alta madrugada e ia orar. Esse hábito provocava tanto ela que ela escrevia cartas para sua mãe, dizendo: olha, não sei o que é que eu faço com meu marido, ele acorda toda noite. Colegas e familiares dela começaram a falar com ele: rapaz, você precisa voltar a dormir e tal. A resposta que ele dava era assim: tenho mais de 3.000 almas, as quais eu amo, e que prestarei contas por elas diante de Jesus. E eu não sei como eles estão indo. Com essa resposta, John Walsh ele resume bem o que é o coração de um pastor. Esse tipo de atitude, um coração sempre, de alguma forma, preocupado, sempre com o peso das ovelhas, é o coração que estava em Jesus, estava em Paulo e deve talvez estar em todo e qualquer pastor. Preocupação com as ovelhas, a vida em função das ovelhas, de não saber como elas estão, se elas estão caminhando, fazia isso com eles. Alguns anos atrás, não muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de pregar pela carta de Tito, ajudando a igreja lá do Planalto, que eu sirvo como pastor, de compreender aonde começa uma igreja que glorifica a Deus. Então, o contexto é que Paulo ele estava perto da morte, tinha passado por ali, já estava sendo liberto a segunda vez, ele sabe que o tempo da sua partida é próximo, ele vai escrever 2 Timóteo, pouco tempo depois de escrever essa carta aqui para Tito. Ele havia plantado essa igreja em Creta, logo depois antes do último aprisionamento, depois que ele é solto lá do primeiro, pertinho antes do segundo, e ele escreve essa carta porque durante o tempo da plantação até o tempo da partida, um pessoal havia surgido dentro ali daquela igreja e havia destruído quase tudo que ele havia construído. Paulo manda um WhatsApp para Tito, pede para Tito ficar em Creta. E aí ele vai colocar, ele diz: eu quero que você fique em Creta, no capítulo 1, versículo 4, para que você ponha em ordem as coisas como estão. Para que você emende as coisas que estão incorretas, as coisas que estão apodrecendo, as coisas que estão quebradas. Eu quero que você resolva, e essa é a razão pela qual eu deixei você em Creta. E aí, se eu tivesse que planejar, se eu tivesse que ver uma maneira de colocar a igreja em ordem, se eu pudesse colocar a igreja em ordem, estabelecer uma estratégia de como fazer, por onde eu começaria? Paulo é claro na sua carta, ele diz: eu quero que você comece com uma liderança. Eu quero que você estabeleça, é o que diz o próximo verso 5, eu quero que você estabeleça em cada lugar, em cada cidade, presbíteros. Colocar a igreja em ordem, ter uma igreja em ordem, começa não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Tendo líderes, pastores capacitados por Deus, capacitados em termos de caráter, homens que são irrepreensíveis, homens que sabem a função e vivem em função da igreja. Nada substitui uma boa liderança. Um templo ou um prédio fabuloso, ou o magnetismo de um homem, ou a maneira como ele articula as palavras, ou um bom estacionamento, ou um bom programa social, ou uma rádio, ou um bom live stream, qualquer coisa. Essas questões, essas outras coisas não produzem igrejas saudáveis e nunca colocarão a igreja em ordem. Uma igreja que está vivendo debaixo da vontade de Deus, ela vai ter uma liderança sadia, e começa com você e comigo. Não adianta a gente começar de nenhum outro lugar. Pastores saudáveis geram igrejas saudáveis. Se você abrir comigo, então, a carta de Paulo a Tito, a partir do versículo 5. Vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 9. Eu vou apenas pincelar algumas coisas aqui, porque eu sei que os irmãos estão cansados, é apenas um devocional. Verso 5 diz assim a palavra do Santo Deus: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que você pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você,
Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. De maneira simples, esse texto aqui é o espelho, é o reflexo de 1 Timóteo capítulo 3. O que um homem de Deus deve ser? Lá ele começa, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja aqui. Aqui não é diferente. A maior parte das qualificações está do versículo 5 e 7, 5, 6 e 7, são qualificações relacionadas ao caráter, porque aquilo que o homem é muito mais importante do que aquilo que ele faz. Aquilo que o homem produz é uma maneira como o mundo avalia o sucesso e a importância de alguém, pelo que ele produz, pelo que ele faz, pelo quão bem ele consegue executar determinada atividade. Não é assim entre nós. Entre nós, o homem de Deus precisa ser, antes de tudo, antes dele fazer bem qualquer coisa, ele precisa ser um homem irrepreensível. O texto aqui é dividido em coisas que ele não pode ser. Ele não pode ser arrogante, ele não pode ser cheio de si, ele não pode ser autoritário, ele não pode ser sem controle, ou seja, alguém que se irrita facilmente, ele não pode ser alguém viciado, apegado ao vinho, ele não pode ser violento ou esmurrador, ele não pode ser alguém que se vinga, ele não pode ser alguém ávido por lucros desonestos, isso é, vendo na pele das ovelhas a única razão pela qual ele faz o que faz. Ele não pode ser ganancioso, ele não pode ter o desejo de querer ser rico à custa da alma das ovelhas. E todas essas coisas aqui, que ele não pode ser, nada mais são do que desvirtuamentos de coisas que são talvez legítimas. O uso da autoridade, que se transforma em ser violento, o desejo de ser sustentado, que se transforma em ganância, o desejo, como ele diz aqui, de justiça, que se transforma em se irritar facilmente, o uso da autoridade devida, que se torna em arrogância, o apegado ao vinho, ou viciado, ou dependente de qualquer outra coisa. Todas essas coisas nada mais são do que desvirtuamentos de coisas que talvez Deus tenha nos dado para o seu bem. O homem de Deus, em sua irrepreensibilidade, ele vai aprender a usar das coisas que Deus deu, legítimas para o bem do povo de Deus. Depois diz o que ele deve ser. Versículo 8. Pelo contrário, isso é o que ele não deve ser. Ele deve ser amigo do bem, ele deve ser hospitaleiro, ele deve ser sensato, sabendo o que é importante e o que não é, deve ser justo, mesmo com aqueles que são, não pode ser nepotista, não pode ser parcial, ele vai ser justo, correto. Ele vai ser devoto, vai ser piedoso, um homem que está perto de Deus e que isso pode ser notado. Ao contrário de ser um homem que se irrita facilmente, ele tem domínio de si. E aí nós chegamos na última dessas qualificações, finalmente ao que ele faz. Ele precisa, versículo 9, ser pegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que o contradizem. Ser apegado à palavra fiel, ou ter a palavra fiel perto de si. Em outras palavras, ele é apto para ensinar. É um homem que, de muitas coisas que ele faz, uma é a sua especialidade. E a especialidade não é a habilidade que ele tem de fazer 50% de várias coisas. Aqui não está falando dos dons que Deus lhe deu, está falando da função que Deus lhe deu. Ele atrela todas as coisas que ele não é, junto com as coisas que ele é, isso é o caráter, em comparação com o mundo, e depois junta com algo que ele deve fazer. Ele une todas essas coisas e utiliza o seu caráter como combustível para que ele faça de maneira excelente uma coisa. Ele é um homem subordinado à palavra de Deus, é um homem apegado à palavra fiel. Ele não é apegado às outras coisas. Ele usa isso como combustível para dirigir o seu ministério e a igreja, com base na palavra fiel. Essa palavra fiel significa uma palavra confiável. Aqui é a palavra de Deus. É confiável porque é verdadeira, e é verdadeira porque é palavra de Deus.
Diz que é de acordo com a doutrina. Que doutrina é essa? É de acordo com o ensino previamente estabelecido dentro do corpo de doutrinas dado pelos apóstolos, que estava nada mais do que corroborado com aquilo que havia dito no Antigo Testamento. Essa doutrina não é nada novo, essa doutrina é aquilo que foi estabelecido, é a revelação que veio de Deus, está na Sagrada Escritura. Esse ensino, então, ele é apegado à palavra de Deus, esta palavra confiável porque é de Deus, a fim de exortar pelo reto ensino. Romanos capítulo 6, versículo 17 diz, falando dessa questão, falando dos romanos, ele diz, vocês receberam de coração a forma de doutrina, de ensino a que foram entregues, refalando da fé apostólica que havia passado de um para o outro. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 diz, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Ele é apegado, então, ele é um camarada bom de Bíblia. Meus irmãos, a gente está vivendo uma época de tecnologia e eu estou dentro de alguma dessas coisas. A gente precisa ser conhecido como um homem do livro. A gente precisa ser apegado à palavra fiel. A gente precisa conhecer esse livro mais do que conhece qualquer outra coisa, qualquer outra receita, qualquer outro problema, qualquer outro assunto. As outras coisas a gente faz porque tem que fazer. As outras coisas a gente é bom por curiosidade ou por hobby. Aqui, esse livro é a nossa vida. Um bom ministério, ele precisa ser atrelado àquilo que Deus diz em sua palavra. Ele é apegado à palavra que vem de Deus, a palavra fiel, que está de acordo com a doutrina conforme foi revelada por Deus, a doutrina apostólica. Para quê? Para que tanta luta em estudar a palavra de Deus? Porque não é simplesmente sensato que eu repita as coisas conforme eu vi. Por que eu preciso estudar tanto este livro e estudar tanto este livro e me matar para ensinar, para trazer algo que seja de acordo com a palavra de Deus, não necessariamente novidade? Por que eu tenho que bater na mesma tecla todo tempo, em todo tempo? Por que eu não posso fazer algo diferente, que chame a atenção, que mude a maneira como as pessoas... A razão é simples. Ele precisa ser apegado à palavra fiel, precisa ser um homem da palavra que está de acordo com a doutrina, porque só assim ele vai conseguir executar o seu ministério. O seu ministério aqui, principalmente em Creta, tem outras coisas em 2 Timóteo capítulo 2, mas principalmente aqui em Creta, consiste em duas coisas. Exortar pelo reto ensino, convencer os que contradizem. Por um lado, ele vai instruir o povo pelo reto ensino, exortar, é assim que Deus diz. É assim que a palavra de Deus diz. Do outro, ele vai proteger o povo contra a mentira. De um lado, ele vai exortar pelo reto ensino, não colocando sobre si, sobre suas opiniões, suas reflexões, autoridade na vida das pessoas, não usurpando a autoridade de Deus, mas abrindo a boca dizendo, assim diz o Senhor. Por outro, ele vai proteger. Isso não foi o que Deus disse. Em todas as duas opções, o pregador, o pastor, o mensageiro é nada mais do que um porta-voz. Ele fala em nome de Deus. Ele explica a mente de Deus. Sua autoridade está naquilo que Deus diz. Sua clareza e sua autoridade caminham junto. Quando Deus diz, ele é incisivo em dizer o que Deus diz. Quando Deus se cala, ele simplesmente dá a sua opinião, não com a mesma força. Ele exorta pelo reto ensino. Ele tenta convencer os que contradizem este ensino. Eu lembro na luta que eu tive durante esse tempo de estudo lá nos Estados Unidos. Foi muito difícil no começo. No meio ficou impossível. No final eu quase morro. E eu ficava pensando, rapaz, para que tudo isso? Da cá para cá vou ter que
vou ter que fazer exegese de toda a carta, todas as pastorais, tendo que traduzir, fazer análise sintática, gramatical, tendo que fazer análise lexical de todos os verbos, detectar todas as relações de particípios, ter que fazer isso em uma semana. Para que tudo isso? E aí eu lembro meu professor dizendo assim, ele dizendo: Tiago, é assim, tudo que a gente faz precisa ter, nesse sentido, precisa ter 2 alvos. Aquilo ali me marcou profundamente, porque eu estava num momento de grande desespero. Eu vou para casa. Eu vou fazer outra coisa. Você precisa fazer isso por causa de Deus, porque Ele merece. É por amor a Deus, porque Ele é digno que você busque o máximo conhecê-lo por meio de sua palavra. E segundo, é por amor ao seu povo, porque você precisa ter certeza daquilo que fala. Precisa o máximo que puder. Se não pode mais, tudo bem, mas se pode, você precisa dar ao povo o máximo que você pode ter. Isso me ajudou porque eu estava focando em mim. O saber ensoberbece, é o amor que edifica. Em outras palavras, nós labutamos, é o que Paulo diz para Tito: olha, você tem que se apegar da palavra fiel, e os presbíteros que você encontrar aí, dentro do conselho pastoral lá, você encontra pessoas que sejam apegadas à palavra fiel. Para quê? Não é em função de si, para que ele ande lá com a cabeça gigantesca, ou diga que sabe uma coisa, sai outra, ou fique colocando coisas na internet para dizer a opinião deles, ou coisas que ele acham legais. Não. O foco é o povo. O foco é o povo que ele vai servir. Tanto instruir o povo pelo reto ensino, quanto defender o povo da desgraça da heresia que está à torta e à direita. Aí ele só vai fazer isso se for um homem apegado à palavra fiel. É por amor a Deus, que deseja que a sua verdade seja pregada com clareza. É por amor ao povo, que precisa da verdade de Deus com clareza. Irmãos, eu imploro que vocês não usem a palavra de Deus simplesmente como um livro para tirar as dúvidas que nós temos, mas como um livro do qual a igreja depende. Que vocês compreendam a função de vocês como porta-vozes de Deus, com tanta clareza, quando subirem para ensinar, ou quando na sala de aconselhamento, ou quando no discipulado, com tanta convicção sobre aquilo, que você é capaz de perder o dedo por aquilo que você ensina. Que à medida que a clareza da Escritura diminui, você baixa a voz. E quando as coisas são claras a respeito do que Deus diz, o que Ele deseja, você engrosse a voz, suba nos tamancos e diz: assim diz o Senhor, não importa quem está do lado de lá. Conta essa história que dentro dos primeiros concílios, o concílio que estabeleceu não estabeleceu, mas lutou para definir a divindade de Cristo, houve um camarada chamado Atanásio, e Atanásio era novo naquela época, era um menino, e a maioria das pessoas estavam seguindo Ário, que era um cara mais eloquente, mais velho, trazendo um bocado de gente, dizendo que Jesus não era de fato Deus na mesma substância e igualdade que Deus o Pai. Ele era Deus, mas não da mesma essência que o Pai. Em determinado momento disseram para Atanásio: rapaz, mas tu não se aquieta não, mas não está vendo não, rapaz, se aquieta, homem. Está o mundo todo contra ti, mas é todo mundo contra Atanásio. E ele diz: então é Atanásio contra o mundo todo. Está resolvido. O que é isso? É o homem que tem a sua convicção pautada na Escritura Sagrada. A saúde da igreja de vocês depende do relacionamento que vocês têm com esse livro. Se eu não formos apegados à palavra fiel, a igreja vai ser tomada pela má doutrina. Vocês vão precisar abrir a boca e defender aqueles que contradizem. A responsabilidade não é de outras pessoas, não é do cara da internet, não é dos livros que é sua e minha. A instrução não é do cara da internet ou de outras pessoas, a instrução da igreja é a responsabilidade nossa. É para isso que você se tornou pastor. Para dirigir o povo, dizer: aqui dali é o caminho de Deus. Não, esse aqui é mentira. Para que ele instrua de um lado, para que ele proteja do outro, para que ele defenda a verdade de um lado,
para que ele ensine a verdade do outro. Os pastores não devem exercer seu ministério por manipulação, carisma ou outros dispositivos humanos. Eles exercem seus ministérios por vontade de Deus, modelando a palavra no caráter e conduta, bem como reconhecendo o caráter inestimável da fala de Deus escrita no papel. E eles demonstram que acreditam nela por pregá-la fielmente, por não trocar a palavra de Deus pelas suas opiniões, pelos seus achismos. O que a gente acha que tem que Deus não tem? Por que não entregamos a palavra de Deus ao povo? Por que não nos esforçamos para entregar a palavra de Deus ao povo na sua clareza? Por que achamos que nós temos que Deus não tem? O mundo não precisa das nossas opiniões ou ideias ou experiências ou insights. Eles precisam da fala de Deus escrita no papel. Foi pela palavra de Deus, Gênesis 1, que Deus criou os céus e a terra. É a palavra de Deus que não é vã, ela é a nossa vida, em Deuteronômio 32, 47. É a lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma. É o testemunho do Senhor que é fiel e dá sabedoria aos simples. É os preceitos do Senhor que são retos e alegram o coração. É o mandamento do Senhor que é justo, puro, ilumina os olhos. É ela, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. É a palavra. O que restaura a alma dos homens é a palavra de Deus. João 17, é a palavra que santifica. É assim que o Senhor diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra em João capítulo 5 que será o juiz naquele dia. Jesus diz: é a palavra que eu estou proferindo, essa será o juiz naquele dia. É pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todo o pensamento e propósito do coração. É a palavra de Deus que é inspirada pelo Senhor e assim útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, é útil para tudo. A igreja não precisa da minha opinião e dos meus insights. Quando eu tenho a palavra de Deus escrita, a fala de Deus escrita no papel. O ministério pastoral tem muitas coisas. Uma está no coração. A fala de Deus escrita no papel. Eu e você precisamos ser apegados à palavra fiel, que é de acordo com a doutrina, para que a gente tenha condições de exortar e instruir pelo reto ensino. Ao mesmo tempo que proteger a igreja, contradizer aqueles que se levantam. O sucesso do seu ministério e do meu ministério depende de quão profundo e respeitoso é o nosso relacionamento com esse livro. Amém? Amém. Eu queria que nós orássemos pedindo que Deus nos ajudasse, para que a gente não esquecesse isso durante os anos que passam, mas que a gente lembrasse disso todos os dias. O que eu preciso dizer aqui é o que Deus pensa. Vamos orar. Senhor, a falta do nosso apego à palavra fiel vai custar a saúde da igreja. Com o avanço de todas as novidades, nosso coração tem a tendência de esquecer do que é mais importante ou achar trivial, ignorar a grandeza e a seriedade do que nós temos para fazer. Senhor, me protege os meus irmãos de se perderem no meio de tanta coisa. Que no coração do nosso ministério esteja a palavra do Senhor. Não somente o que nós somos, mas o que nós cremos. Esteja a doutrina apostólica, ortodoxa, aquilo que recebemos numa interpretação simples das Escrituras. Que seja ela, ao abrir da nossa boca, que saia. Que o Senhor nos dê fé para crermos de que ela é suficiente de fato. Que os homens não precisam das nossas opiniões, mas da fala do Senhor escrita no papel. Dá-nos fé, Senhor, para crer e coragem para estudarmos o texto sagrado e lutarmos para instruir pelo reto ensino e proteger o nosso povo dos muitos percalços e problemas e heresias que surgem à torta e à direita. Faz-nos ser encontrados como homens do livro, homens que amem a tua palavra
e amem o povo a tal ponto de darmos a eles, não a nós mesmos, mas a tua palavra. Faz isso, nós imploramos. No nome de Cristo. Amém.